tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 30 de março de 2011, quarta-feira. O verbete é 1884, 6 páginas, 48 elogias e 12 máximos. O tema é oportunidade de viver. A especialidade proexologia. A autora do texto é a professora Daiane, que está ali na poltrona das res. Agora, definologia. A oportunidade de viver é a circunstância favorável compreendida entre a ressoma e a dessoma da consim, intermissivista ou não, objetivando a recomposição de débitos holocármicos e a aprendizagem rumo à autoevolução. As assinaturas pensênicas registradas indelevelmente no cosmos. A valorização de oportunidade de viver. A vida humana do intermissivista. A automotivação perante as dificuldades da vida humana. O corpo humano empregado enquanto instrumento de potencialização das bioenergias. A oportunidade de viver da Conzel recém-ressomada após 1000 anos na baratrosfera. A reurbanização extrafísica influenciando a vida humana. A dispersidade aos 46 anos de idade. A prática diária da TENEPS. Os extrapolacionismos para a psique evolutiva. Olha, eu li apenas aí um quinto do texto. Eu quero chamar a atenção que a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, a taxologia, nós temos 50 oportunidades relacionadas à vida humana, na ordem alfabética. Na remissologia, destacamos 5 verbetes dentre os 15. Aceleração da história pessoal, alto desempenho proexológico, potencialização evolutiva, sentido da vida e vida programada. Frase enfática. O saldo positivo na ficha evolutiva pessoal demonstra o resultado concreto do alto esforço da consciência lúcida, homem ou mulher, ao valorizar a oportunidade de viver na dimensão física. Você encara esta vida enquanto oportunidade evolutiva? Quais fatos e parafatos embasam esta conclusão? Eu chamo a atenção que a bibliografia tem 14 fontes bibliográficas. Agora, pergunta. No caso da filha rejeitada pela mãe, é adotada e cresce em ambiente hostil em que o pai adotivo batia na mãe e depois se separa. Para piorar, a mãe privilegia seus 2 filhos homens em detrimento da filha adotiva. Está casada há 3 anos, tem uma filha com 2 anos, que coloca acima de tudo, inclusive do marido. Tem baixa autoestima, é altamente explosiva. A família para ela não tem a menor serventia. O que o senhor poderia acrescentar para o marido que é jovem, tem mais lucidez, bastante paciência e sabe que terá que suar muito para mudar a situação? Eu indicaria o estado vibracional e a pessoa trabalhar bastante com as energias e alcançar um parapsiquismo maior. Com isso vai melhorar o olo pensando do ambiente, que o contexto é muito pesado. Outro, sou descendente de austríaco, minha existência familiar era conturbada. Da parte de meu pai, todos são de sangue quentíssimo. Sofri 2 vezes assédios sexuais na infância, mas não chegando às vias de fato. Na segunda vez, meu pai atirou no agressor e com isso conturbou mais ainda a harmonia da família. Meu irmão dessomou aos 20 anos e na época eu tinha 18 anos. Acabei levando a culpa por não cuidar dele, porque ele tinha epilepsia. Fui até deserdado da herança da família. Sou parapsíquico e percebi as consciências em tudo o que ocorria. Em muitos casos enfrentava as consciências partindo para a briga extrafisicamente projetada. Hoje não consigo manter um relacionamento afetivo sexual com nenhuma companheira, pois percebo que alguém interfere extrafisicamente. E não consigo ver a consciência para enfrentá-la no extrafísico. Parece que há bloqueios parapsíquicos travando a minha saúde extracorpórea. Essa consciência parece ser o meu maior travão. Como posso resolver isso? O problema é você também dominar suas energias para aumentar a sua defesa. O seu caso tem, assim, uma ambiência muito forte dos processos de despachos.
Isso aí precisa de ver também na sua vida como é que funciona, ou tem funcionado, para você se liberar mais, libertar dessas coisas. Agora, ó, você também é estado vibracional, vamos entrar nessa que vai ajudar você. Tem procurado estudar conscienciologia, projeciologia, participando de palestras e cursos e lendo livros a respeito. Tem percebido que o meu parapsiquismo está bem mais aflorado. Mas, em contrapartida, tem havido muita discórdia no lar, além de fatos que ocorrem para tumultuar o ambiente. Hoje, em menos de 10 minutos, meu filho levou uma queda aparentemente inexplicável, derrubou um copo com água, comida na mesa e acabou se machucando. Eu fiz EV, tentei exteriorizar a energia para ele e consegui perceber a luminosidade ao seu redor, a aura. Quando me sentei para almoçar, senti leve descoincidência e me engasguei com suco. Será que é assédio? Isso pode ser contrafluxo? Tudo indica que tem assédio, sim. Tem boi na linha, é bom observar. Limpa um pouco esse seu ambiente, você tem força para isso. Outra, sou psicanalista junguiana, tenho 52 anos. Atualmente moro em Florianópolis, com meu marido. Aos 40 anos, uma prima que estava bêbada, em um encontro familiar, me contou que eu deveria saber toda a verdade sobre mim. Sou filha única e sempre me contaram que tinha demorado para nascer 18 anos. Na verdade é que um dia meu pai, que é o pai verdadeiro, apareceu comigo no colo. Já tinha 1 ano de idade, dizendo que iria me adotar e ponto final. Foi aquela confusão enorme. Minha suposta mãe, sua mulher, enlouqueceu com essa história toda. Ela me maltratava e sofri muito por causa disso. Quis saber quem era a minha mãe verdadeira, mas não consegui nada e desisti. Hoje sei que vim de uma relação extraconjugal confusa, com pessoas bem desequilibradas. Imagina uma criança de 1 ano presa num cadeado no chão da cozinha. Tem a cicatriz até hoje no pé. Poderia comentar? Escuta, é engraçado também é seu nome, né? Você já notou? Já fez conotação com seu nome? Os 2 nomes que você mandou aqui? É muito engraçado com esse processo todo seu. Agora, ó, isso mostra que o seu passadinho é um pouquinho pesadinho. Né? Processo passado, bem claro aqui. Agora, olha, procure trabalhar também, ó, é mais uma que eu falo, para estudar os processos da energia, que isso vai ajudar muito você. O dia que você aparecer aqui, você me fala sobre você com esses dados. Pelo seu nome eu não vou esquecer, não. Você vai acabar aparecendo aqui um dia, nós vamos conversar. Eu quero ver umas coisas. Você precisava de passar por um arco voltaico direto. Chegando, você me fala nisso, que nós vamos te ajudar. Meu pai dessomou quando tinha 5 anos. Desde então vivi com minha mãe, que tinha pavor de mim. Qual a utilidade de isso ter sido assim? Ela dessomou em 96, estou com 51 anos. Escuta, é um monte de gente, tudo mulher, da dona menor, e todo mundo é filha com problema com a mãe. Engraçado, é a terceira aqui. Não, eu sei que é de ontem, mas veja, mesmo assim, não interessa que é de ontem ou de hoje. Muita gente está nessa onda aqui, vocês estão vendo aquilo que eu falo, de mãe com filha com mãe, mãe com filha, é um problemão. Vamos pôr energia aí nesses casos, fica firme, tá certo? Gostaria que fosse debatida a obra do padre Quevedo, autoproclamado para psicólogo, levando em conta a pesquisa realizada durante anos pelo referido padre e a evolução da pesquisa da conscienciologia, creio que um debate e opiniões sobre esse assunto são relevantes. Olha, eu conheço muito esse nosso amigo, mas ele é totalmente encangado pelo Vaticano, não adianta nada. Para a psicologia com o Vaticano é falar besteira. Então tem coisa interessante nele, mas tem muita bobagem. Porque tudo é para combater. Muita coisa dele no início era só para combater o espiritismo. Quer dizer, briga de seita. A seita católica com a seita espírita. O padre Quevedo entrou nessa. Teve uma época que ele entrou até, ficou num período de mandar ele ficar em silêncio durante uma boa temporada, um monte de coisa. Eu conheço bem ele. Ele é uma cabeça, mas é subordinado ao Vaticano. Agora, aqui para você, viu, Daiane?
Na taxologia, página 50, item 45, sinapse. Realizar a ginástica neuronial visando a constituição de neossinapses evolutivas. Poderia definir neossinapses evolutivas e de que forma isso reflete na energosfera da Consim e das companhias extrafísicas? A ideia aí, quando eu coloquei esse item, foi para chamar atenção exatamente para esse aspecto que a gente vive debatendo aqui na tertúlia, né? Então, assim, às vezes o senhor traz esses temas que são mais difíceis, e aí a gente fica naquele esforço para tentar compreender isso, para tentar fazer o nosso cérebro funcionar. E aí a gente vai ver que às vezes aquele conceito novo, aquele tema, né, que foi apresentado naquele dia, aquilo vai ter uma repercussão ali ao longo da nossa vida, vai fazer a gente pensar diferente, né? Então essa mais ou menos foi a ideia. Agora, qual que foi a segunda parte da pergunta aqui? Poderia definir neossinapses evolutivas, de que forma isso reflete na energosfera da Consim e das companhias extrafísicas? Então, aí às vezes aquele conceito novo, aquele tema novo que a gente se esforçou tanto para aprender, vai fazer a gente pensar diferente e isso pode ter um reflexo, né, na nossa energia, no nosso energossoma, né? Então aí isso vai longe, né? Mudamos de São Paulo para Petrópolis. Devido às dificuldades financeiras, estamos vendendo nossa casa em São Paulo, que servirá para pagar as dívidas e dar entrada na compra de outro imóvel. Temos a princípio a alternativa de ficar em Petrópolis ou ir para o Rio onde trabalho. Porém, além da criminalidade, sabemos que a pressão holopensênica do Rio é muito ruim. Temos uma filha de 2 anos e meio, que é a nossa prioridade. Gostaria de sua orientação para avaliar a melhor situação. Se você, com seu trabalho, pode ficar em Petrópolis, esqueça, fique em Petrópolis. Isso vai ajudar todo mundo. O Rio está muito difícil. Outro, alguns afirmam que para cada Consim existe 6 consciências. Isso procede? Não. É 9 por 1. Atualmente eu não sei mais, porque às vezes hoje pode ser até 6 mesmo, porque fizeram muita transmigração de consciência, a gente não sabe como é que é isso. Toda Consim tem uma consciência amparadora? Não. É uma ou outra que tem mérito dentro da meritocracia, que faz assistência aos outros, que tem. O percentual da humanidade que tem amparador é mínimo. No extrafísico, o senhor tem noção qual a proporção entre consciências evoluídas e a população da baratosfera? Os mais evoluídos têm a prioridade na oportunidade de viver? Não, os afins se atraem. Os mais evoluídos têm comunidades extrafísicas mais avançadas, onde a pessoa vive melhor, que os afins se atraem. Então você pode saber a proporção entre consciências evoluídas e as baratosféricas. É só olhar as comunidades extrafísicas. Para a consciência isso é fácil. Agora a outra para você. Taxologia 49. Poderia ampliar os itens? Cons e a 19, empatia. Nesse último, poderia explicitar de que forma a gente faz quando a dificuldade do outro torna adversário ideológico e procura impedir seu desenvolvimento? Aqui, taxologia 49, cons e 19. O item 49, seria esse? Poderia ampliar os itens. Agora tem 2 pontos. Depois ela fala 12, cons e 19, empatia. Tá, então empatia... Dá uma examinada nos 2, 49 e 19. Então, o 19 é empatia, compreender a dificuldade do outro para melhor ajudar. E o 49, trafal, desenvolver novo trafor marcante a partir da dedicação pessoal. Bom, o que a gente observa aí? Dentro desse primeiro item que a gente falou anteriormente, o 19, né, compreender a dificuldade do outro. Então, se a gente nem consegue se colocar no lugar da outra pessoa, dificilmente a gente vai conseguir ajudar. E muitas vezes se colocar também no lugar do outro, fazendo aí uma correlação com o próximo item, é a gente conseguir olhar mais para os trafores dessa pessoa para poder ajudá-la de algum modo. Então, às vezes a gente vai reforçar. É aquela técnica que o professor Valdo usa muito aqui. Ele vai elogiar a pessoa, exaltar algum traço positivo da pessoa. Para quê? Para colocar a pessoa para frente, para puxar, para que ela possa melhorar e se autossuperar a cada dia. Foi mais ou menos nessa linha aí que eu pensei.
Quem é que está aí com o microfone? Pode falar. Daiane, por favor. Aqui, no B. Aqui na fatologia, página 47, quarta linha de cima para baixo, poderia falar um pouquinho mais sobre o segundo tempo evolutivo? Ah, tá. Isso aí é um verbete, né, que o professor Valdo já apresentou. Na verdade, é uma sequência, são os 4 tempos evolutivos aí do curso intermissivo. Tem o primeiro tempo, o segundo, o terceiro e o 4º tempo. Então, esse segundo tempo evolutivo é para chamar atenção exatamente para essa fase aí executiva da PROEX mesmo, esse período de intensificação da execução da PROEX até a pessoa atingir o complexo. E aí, ela conseguindo isso, ela vai para o terceiro tempo, no caso, que envolveria aí ela ganhar um extra PROEX e caminhar para maxi morexis, né? Então, a PROEX aí na condição a maior. É mais ou menos esse sentido aí. Perfeito, obrigado, hein? Mas eu indico você ler, viu, os 4 tempos. É bem interessante. Quem é que está com o microfone? Você? Por favor. Daiane, aqui na fatologia, na antepenúltima linha, a perda da oportunidade de viver. Como é que se chega mais ou menos a uma situação dessa? Então, quando eu coloquei esse item aí, Hernandes, foi para chamar a atenção que assim, a pessoa ela renasce e ela pode conduzir a vida humana assim de diferentes maneiras. Então, até lá na coloquiologia eu coloquei, nem toda semente germina. Então, a pessoa renasce e, assim, ela tem escolhas ao longo da vida. Então, tem aquele que vai escolher ter uma vida mais evolutiva, então a pessoa vai caminhar para a TENEPS, né, que é o nosso caso aqui, ou vai caminhar para uma condição maior de reeducação, para ajudar outras pessoas, e tem aquele que vai renascer e ele vai desperdiçar a vida. Então, às vezes a pessoa entra na riscomania, né, caminha muito para a antissomática, então ela vai perdendo a oportunidade de viver. Né? Então, às vezes a gente tem lucidez, a gente vê até no nosso contexto aqui da comunidade, a gente tem lucidez para uma série de informações, mas às vezes a gente não tem aquele esforço para poder mesmo ter uma vida evolutiva, né? Que isso exige bastante esforço do nosso lado. Então, às vezes a gente esbanja essa oportunidade. Então, foi esse sentido. Então, esse viver está mais no sentido da programação existencial em si. Exatamente. Para mim, assim, quando eu pensei esse verbete, eu tinha colocado só, a princípio, a pessoa que... Eu pensei, num primeiro momento, aquela pessoa que tem uma PROEX. Ela planejou essa PROEX já no curso intermissivo. Eu não tinha pensado inicialmente nos não intermissivistas, mas depois, num segundo momento, eu achei melhor, né, incluir, a partir até da sugestão aí, primeiramente do Leandro, na revisão, então aí para ampliar esse leque. Então, a princípio, todo mundo tem oportunidade de viver. Só que essa virada evolutiva, no meu entender, ela ocorre a partir do momento que a pessoa vai para o primeiro curso intermissivo. Então, isso praticamente muda tudo. Essa perda seria mais ou menos um desvio, né, de objetivo real de vida. Exatamente. Isso mesmo. Né? Daiane, Alinor, letra B. Seguindo o raciocínio aqui da pergunta do Hernandes, essa perda de oportunidade de viver, a pessoa chega até ao suicídio e as crises depressivas, seria isso? Isso também. Ele não teve uma tertúlia aqui que uma pessoa mandou um e-mail dizendo que estava mais de 10 anos depressivo. E são ela perde essa oportunidade porque ela não consegue entender esse processo? Isso também pode ser colocado como um exemplo aí de perda de oportunidade de viver. Então, a pessoa, ela às vezes entra naquela crise depressiva e aí a gente vai observar que ela perde a alegria de viver. Então, ela esbanja essa oportunidade, perde a alegria, vai se entristecendo, deixa de aproveitar as oportunidades que são naturais ao longo da vida e vai desistindo de viver. E às vezes, numa condição mais grave, aí até mesmo da depressão, a pessoa caminha então para o suicídio, comete o suicídio. Então, nesse caso, ela perde mesmo essa oportunidade de viver, no caso, nessa dimensão. Então, às vezes ela tinha uma relação muito forte com aquele grupo evolutivo,
e ela perde, e às vezes a gente não sabe o contexto de cada um. Às vezes ela vai retornar num próximo contexto, renasce novamente, mas esse período ela desperdiçou, né? Obrigado. Daiane. E isso, Aqui... falta o sentido de vida, o objetivo, a meta, né? A alegria de viver, né? Mas nesse... Daiane, Osvaldo aqui acima no ar. Aqui tem um tema que eu sei que você pesquisa e muito bem este tema aqui. Você poderia expandir ele? Qual tema? Na 7ª linha, na fatologia, de baixo para cima, a interassistencialidade enquanto ferramenta evolutiva? Ah, tá. Isso aí é o que a gente debate bastante aqui na tertúlia, né? Então, por exemplo, você quer melhorar, né? O professor Valdo sempre fala para a gente, você quer melhorar? Então, você começa fazendo assistência. Por quê? Porque no momento que a pessoa ela começa a ajudar a outra pessoa, ela começa a tirar o foco, né, do seu ego mesmo, das suas reclamações, tira o foco de si para começar a pensar na outra pessoa. Então, isso, ao longo do tempo, a pessoa vai caindo a ficha que ela mesma vai precisar melhorar para que ela possa, de fato, auxiliar essas outras pessoas. Então, no caso, essa ferramenta da interassistência, você não está ajudando só a outra pessoa, você acaba se ajudando também por tabela, né? Então, quer melhorar, começa a fazer assistência, né? Então, até a pessoa entender isso na prática, às vezes ela leva um tempo, né? Depois isso, eu creio que se engrena, né? Eu admito a possibilidade que se engrena. Tenho mais uma, também na fatologia, na página 47, na 2ª linha. Eu acho que tem a ver com alguma questão pessoal tua. Diz assim, a desperticidade aos 46 anos de vida. Acontece que eu estou perto do contrário. Essa aí, na verdade, eu não pensei tanto em mim, tá? Vou ser bem sincera. Eu pensei mais na condição aí do inversor, né? Essa é uma meta aí do inversor existencial. Então, ele, a partir do momento que ele começa a manter a sua precocidade ao longo da sua existência, inverter toda a sua vida humana, aproveitar cada vez mais essas oportunidades evolutivas, uma das suas metas é estar atingindo a desperticidade aos 46 anos. Eu até levei um tempo, assim, por exemplo, no meu caso, a admitir que eu aplicava a técnica da inversão existencial. Então, quando eu coloquei esse item, ele me chama atenção, mas na verdade eu não pensei exatamente no meu caso, né? Mas quem sabe, a gente faz força para isso, né? Mas tem que melhorar aí bastante ainda. Durante a TENEPS, podemos fazer EV ou foge ao propósito? Podemos pedir ao amparador para sair do corpo ou é anticosmoético ficar pensando só na gente? Primeira coisa, você pode fazer aí o EV de acordo com a sua relação com o amparador. Segundo, não fica pensando em você e deixa o amparador tomar conta do trabalho grande de assistência. Isso é o melhor. De que forma podemos fazer a correlação do binômio oportunidade de viver, seletividade natural? Binômio. Onde está esse binômio? Lá na... Binômio oportunidade de viver, seletividade natural. Acho que é do seu aí, não? Ah, não tem não? Então esse é comigo. Ele está criando um binômio. Então esse deve ser de ontem ou anteontem. Oportunidade de viver é a chance que a pessoa tem de desenvolver a própria evolução aqui. E a seletividade natural é aquilo que a própria, vamos dizer, o cosmos faz na vida da gente, fazendo os afins que se atraírem, e também a seletividade que a pessoa começa a fazer com a própria vida. Que nós todos, de acordo com as nossas preferências, favoritismo e tendências, nós fazemos seleção de tudo. Pessoas, coisas, ambientes, assuntos, trabalho, tudo a gente faz. De modo que o binômio oportunidade de viver e seletividade natural, é bom a pessoa pensar para ver o que ela faz para tirar o partido dessa condição.
Outro, a partir de quando podemos fazer a nossa caixa de TENEPS e aceitar pedidos? A hora que os pedidos aparecerem. Se te falar mais. É por aí, né? Quem é que está com o microfone? É o chefe lá. Pode falar. Daiane, aqui também na fatologia, tem 2 itens que estão relacionados e gostaria que você expanda os 2. Na 4ª linha, de baixo para cima, a resin otimizadora da vida humana e o passo a passo da reciclagem intraconsciencial. Uhum. Nessa questão aí do passo a passo da Recim, na verdade eu me baseei lá naquele passo a passo da consciência terapia, que chama lá autoinvestigação, o autodiagnóstico, o autoenfrentamento e a autossuperação. Então, dentro disso, o que a gente observa? A gente tem ferramentas aí para a gente poder se conhecer melhor nessa autoinvestigação. Então, a gente vai falar dos cursos da Conscius, por exemplo, a Consciência Cobaia, responder o conscienciograma, enfim, diferentes técnicas aí para auto-investigar e levantar esse autodiagnóstico sobre nós mesmos. A partir disso, a gente parte então para o autoenfrentamento. Então, a gente vai selecionar aquilo que a gente vai começar a tentar resolver, a tentar consertar em nós mesmos, para poder melhorar. Então, esse autoenfrentamento. Então, ao longo dessa caminhada de autoenfrentamento, o que a gente observa? Que a gente vai passando por renovações aí íntimas, seriam essas renovações intraconscienciais, que vão promover no final ali, dependendo da característica que cada um está trabalhando, levar então a essa autossuperação. Né? Então, acho que o objetivo aí até de viver é exatamente a gente cada vez mais se autossuperar, né, a cada dia. E isso passa por essas reciclagens mais íntimas, né, essa Recim. Aqui na página 47, principiologia, o primeiro princípio. O princípio do valor evolutivo do restringimento consciencial na intrafisicalidade. Como é que você compreende a questão desse valor do restringimento consciencial? Então, às vezes a gente ouve as pessoas reclamarem um pouco, eu não tenho retrocognição, eu não lembro quem é que eu fui na vida passada, eu não lembro o que aconteceu. Mas a pessoa ela não olha para esse lado bom, que ela está mesmo, no caso, restringida no sentido de lembranças, e em função dela não ter mesmo maturidade emocional para ela estar lembrando. Então, às vezes a pessoa recorre a técnicas para estar forçando essa rememoração, e isso nem é tão positivo para ela, ao invés de ela olhar para o lado bom. Então, já que eu não lembro mesmo, né, como é que eu posso tirar partido desse restringimento? Porque quando a gente renasce, esse restringimento é de fato forte mesmo. Eu acabo, na minha condição evolutiva, eu praticamente esqueci tudo. Né? Então, como é que eu tiro partido dessa condição de restringimento, aí no caso, para melhorar, para tratar melhor a pessoa que vive do meu lado, vive junto comigo, e que eu nem sei o que eu fiz para ela, o que ela fez para mim, né, para conviver melhor com os meus pais. No caso aí teve várias perguntas sobre a mãe, né? Então, como é que eu consigo conviver melhor com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos? Então, como é que a pessoa tira partido mesmo dessa condição de restringimento, de não estar lembrando do que aconteceu no passado com ela? Então, a relação entre a retrocognição e a maturidade de lidar com a informação. Exatamente. Né? Daiane, página 48, na legislogia, na primeira lei se coloca a lei do maior esforço aplicado ao cumprimento da PROEX. Uhum. Na sua opinião, inclusive na própria Conscius, o que você vê que mais dificulta a gente a conseguir aplicar esse maior esforço na PROEX? Olha, Pedro, eu vou assim falar por mim, assim, no que eu tenho observado na minha autopesquisa, né? Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade muito grande de olhar para a gente e ver, assim, como é que a gente funciona. Né? Então, a gente estuda bastante lá na Conscius, por exemplo, aqueles pontos cegos. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade para se expor, dificuldade para fazer uma pergunta aqui na tertúlia.
Então, com isso, o que ela faz? Ela, ao invés dela voltar os olhos para fazer essa auto-observação, ela fecha os olhos e ela se restringe, né? Então, eu vejo que a partir do momento que a pessoa vai se soltando, vai caminhando para esse movimento de conseguir se enxergar, tanto naquilo que ela tem de positivo, que às vezes ela também rechaça, até aquilo que ela tem de negativo, que às vezes ela tem medo de encarar. Então, a partir desse primeiro passo, eu vejo que aí a pessoa ela começa a se gabaritar, querer, não, eu realmente quero mudar isso. Mas se ela nem olha para ela nem descobre aquilo que ela tem de bom e o que tem de ruim, fica difícil ela consertar qualquer coisa nela, né? Então, eu vejo que, às vezes, esse é um mata-burro muito grande, né? Então, a pessoa não consegue mesmo olhar para ela como deveria. Então. Daiane, aqui no ar. Uma sugestão aqui na estrangeirismologia, tem aquele termo carpe diem, que é do aproveite o dia, que não sei se entraria, se poderia entrar para você analisar, que ele fala muito e tem a ver com aquele seu princípio, na principiologia, do aproveitamento máximo do tempo evolutivo. É possível, a gente pode discutir aí com a Rosa, né? A Carpe Rosa diem. Vale a pena. Vale a pena? Então, eu vou pôr aqui para você. Então, beleza. Então já está chancelado, hein? Daiane, aqui, Luci. Na segunda linha da página 47, eu penso que a palavra devida, né? A retribuição devida aos aportes pessoais recebidos da vida, meio que fica meio coloquial. Aí, na minha opinião, tirar acho que fica melhor, porque aí não entra nem qualidade nem quantidade. Você está sugerindo... Pode até entrar a qualidade, mas não a quantidade. A palavra devida. Você está sugerindo tirar essa palavra? Isso. Agora, eu também gostaria que você desenvolvesse nesse mesmo quarto parágrafo da página 47, um pouco melhor o segundo tempo evolutivo. Uhum. Com relação a essa palavra devida, acho que depois a gente conversa, né? É bem polêmico isso. Então tá, com relação ao segundo tempo evolutivo, Luci, vale a pena estar lendo o verbete que fala dos 4 tempos dos cursos intermissivos. Isso, tempos dos cursos intermissivos. Então, o segundo tempo é um desses tempos, né? Então, ele vai chamar atenção para o período, a fase executiva da Proexis, ao período da alta aplicação intrafísica dos cursos intermissivos. Então, levando aí, no caso, até o completismo existencial. Então, quando eu coloquei o segundo tempo evolutivo aí, foi para chamar a atenção exatamente para a questão da ação mesmo da Proexis, né? O momento executivo da Proexis. Foi nesse sentido. Tá, obrigada. Tá, agora, assim, vale a pena ler o verbete, porque tem vários detalhes lá, né, na argumentologia, tem vários detalhes, é importante aí aprofundar. Parabéns, hein? Está muito bom. Você quer que tire o devido ou deixe o devida? Olha, se não fizer diferença, a gente pode tirar. Está correto. Pois é, eu também acho que não precisa tirar, não. O senhor acha que pode deixar? É porque no início eu tinha colocado devido, aí a gente corrigiu para devida, então já... Está tudo certo. Está tudo certo, né? Então... Eu acho que está certo. Então tá bom. Daiane, aqui de novo, aqui acima no ar. Continuando na mesma linha da pergunta que fez o Hernandes, que você falou a respeito do restringimento, eu gostaria que você expanda 2 questões que você desenvolveu aqui na patologia. A primeira delas está na terceira linha da página 47, que diz: o trabalho assistencial realizado na vida atual, refletindo no futuro. E o segundo é o que está na segunda linha de baixo para cima, o autorrevezamento existencial. Quais são tuas recomendações em função do que você está fazendo para esse autorrevezamento?
Olha, eu acho que o primeiro passo, né, agora eu posso falar, escrever um verbete. Né, então, se você não escreveu ainda, Oswaldo, vale a pena, agora eu posso falar, né? Então, assim, eu vejo que esse é um primeiro passo. Autoridade moral e intelectual. É isso. Mas eu vejo, assim, o professor Valdo, ele bate bastante na tecla aqui, que é a questão de cadê o livro, né? Então, a gente sente uma pressão danada, pelo menos eu sinto, em relação a escrever mesmo o livro. Então, eu acho que o livro, ele chancela, de fato, essa questão intelectual, ele chancela, de fato, a atividade assistencial da Consim, e é o livro, as obras que a pessoa vai escrever, até chegar lá na obra-prima, que vão chancelar e vão abrir o caminho para a pessoa entrar no auto-revezamento, né? Então, eu entendo desse modo. Então, a gente está fazendo TENEPS já nessa vida, a gente está fazendo um esforço para desenvolver o parapsiquismo, dominar as energias, mas esse lado intelectual, que é a escrita, a publicação do livro, vai chancelar definitivamente esse processo do auto-revezamento. Até lá no final da fatologia eu coloco o terceiro tempo evolutivo. Então, o terceiro tempo evolutivo, a pessoa ela já cumpre a sua proex, né? Já vai para uma maximorex, e a partir disso ela caminha para um quarto tempo evolutivo, que seria a colheita intermissiva. A pessoa dessoma e volta para o extrafísico. Então, isso que ela escreveu, os livros, a sua obra-prima, então ela vai funcionar no extrafísico a partir desse material produzido. Então, assim, querendo ou não, né, a gente sente uma pressão, mas eu vejo isso de um modo muito sério. Então, vale a pena a gente pensar, vale a pena a gente colocar todo o esforço necessário para que a gente possa conduzir a nossa vida humana nesse sentido, né? Então, hoje eu entendo isso de modo muito claro, né? E faço força para que isso seja uma realidade aí no meu contexto de vida. Muito obrigado e meus parabéns. A Ana aqui. Na página 47, para a patologia, terceira linha, a vida multidimensional da consciência. Podia ampliar a oportunidade? Isso é o que, assim, é um esforço que a gente tem, eu vou colocar assim meu caso, né? Então, por exemplo, quando eu descobri aí as ideias da conscienciologia, que a pessoa, na verdade, ela não morre, ela descarta somente o corpo físico, e aí todos os fenômenos, né, que são inerentes ao parapsiquismo, eu me perguntei, e assim, por que ninguém tinha me falado isso antes? Né? Então, a partir do momento que eu descobri isso, né, e comecei a estudar mais todos esses aspectos da conscienciologia, esses fenômenos que envolvem o parapsiquismo, eu comecei a entender melhor o próprio contexto dessa vida humana. Né? E aí a gente tenta desenvolver a cada dia mais o parapsiquismo para justamente a gente conseguir coordenar bem essa vida que é intrafísica com as demais dimensões. Né? Então aí envolve o trabalho com as energias, um investimento na projetabilidade lúcida, para a gente poder compreender melhor isso. Porque se a gente for tomar as decisões muito baseadas nessa vida intrafísica, nesse contexto intrafísico, a nossa tendência é errar mais. Né? Então, a partir do momento que a gente amplia a nossa visão, parece que esses erros, eles tendem a diminuir, dentro do que eu tenho percebido aí na minha vivência. Né? Uma inter-relação entre as duas, então. O processo é multidimensional. Isso, exatamente. E a ideia é a gente caminhar nessa escala evolutiva até chegar, por exemplo, ali, vamos pegar o caso da semiconsciex, que ela já começa a interagir assim mais fortemente, né, com essa vida intrafísica e mais fortemente com a vida extrafísica. E aí ela vai caminhando cada vez mais, né? Então, vamos ver se a gente chega lá, né, Ana? Fiz um eletroencefalograma de rotina e o neurologista perguntou se tinha depressão, porque em todas as derivações tinha predominância de onda alfa. Não sou depressiva, sou calma, afinal trabalho com resgate. E o senhor pode falar sobre a predominância de ondas alfa no cérebro? O EV produz que tipo de onda encefalográfica? Olha aqui, eu fiz exame dessas coisas com um grande médico em Belo Horizonte que me pediu
que ele estava estudando os processos com um aparelho que ele tinha recebido na ocasião mais avançado na América Latina. Agora lá eu perguntava para ele, que onda que você quer que eu faça? Você quer que eu entre em estado vibracional? Você quer que limpa? Agora o melhor da história é a hora que eu sentei na cadeira lá, e veio o engenheiro que toma conta do computador com o polígrafo, e colocou na minha cabeça, eu falei assim, não, vocês me dão uns minutos que eu vou limpar isso aqui, porque tem consciência aqui. Veio com uma mulher assim, assim, comecei a descrever a mulher que teve lá. Aí o médico não falou nada. Aí o engenheiro falou assim, doutor, ele está falando da fulana, o senhor não vai falar nada? O médico ficou calado. Então você veja. E outra coisa, na hora que eles pediram para colocar energia de todo jeito e usar todas as minhas ondas, o polígrafo saiu de cima da mesa, bateu, mexeu com tudo, o engenheiro foi atrás com o negócio todo. Então, a gente pode fazer isso tudo e depende do que a pessoa quer. Entende? Você pode fazer, inclusive, a disritmia na cabeça. Depende do que é. Eu lá em Ipanema, em Copacabana, logo depois que eu tive o meu acidente, eu tive que tirar muita radiografia da cabeça. Então, o cara lá falou assim, você faz o que você quer com isso aí? Sim. Você quer? Ó, meu cérebro vai ficar bom. Limpava. Agora eu vou fazer desritmia. Você quer ver uma coisa? Mexia. Acusava tudo os aparelhos. De modo que isso aí depende da vontade, da energia que a pessoa usa no encéfalo. Agora outra, o que fazer quando o travão gerado pela mesologia limitadíssima do povão interfere na relação sadia com a duplista? Olha, é preciso conversar com a duplista, né? O povão é mais difícil, agora a duplista em casa é mais fácil, né? Pelo menos menos difícil, né? Há 5 meses conheci a Conscienciologia e ao ler o livro Onde a Religião Termina, me dei conta da influência da religião nessa existência e de outras também. Já eliminei bagulhos energéticos dentro de casa, mas muitos estão na minha garagem em caixas. Tenho um exemplar do Memória do Santuário de Nossa Senhora do Bom Socorro, Nova Trento, Santa Catarina, editado em 1950. Caso interesse, poderia enviar para a holoteca. Do contrário, já estou ciente que destruirei tudo. Olha aqui, você pode mandar todos os livros que você tem para a holoteca, que aqui nós fazemos a triagem. Vale a pena. Pode mandar, inclusive, esse, da Nossa Senhora do Bom Socorro. Nós estudamos isso tudo. Outro, tem uma irmã que é muito rica e não se conforma que se pague qualquer valor superior acima de um salário mínimo para a senhora que cuida dela, até de sua higiene pessoal. Não se conforma porque envia regularmente R$300 para ajudá-la. Outro dia, procurando ajudar, dei uma explicação inspirada de que ela agia assim porque tinha sido senhor de fazenda, daqueles que considerava os escravos menos do que bichos. O que a moça bonita, desculpe se não ouvi seu nome, pensa a respeito, é sobre você. Você é a moça bonita que está falando isso. Pode repetir a pergunta, professor? João Paulo me desviou aqui. Ela quer saber o seguinte, o processo geral da história. O que é que você pensa desse caso da irmã que é rica, que não quer ajudar? Ela manda o dinheiro e ainda cria problema lá com os negócios, o dinheiro que ela está mandando para empregado. Olha, eu acho que ela precisa ver se é possível gerar algum diálogo aí com essa irmã, no caso, e se existe alguma possibilidade de esclarecimento. Agora, se não existir, né, o que ela pode fazer? Né? Não dá para forçar a barra, né, e exigir do outro que a pessoa mude. Né? A escolha é sempre da pessoa nesse caso. Olha, a moça bonita chama Daiane. Agora aqui. Tenho notado que depois da escola de projeção, minha vida mudou um pouco. Obtive êxito em várias situações da minha vida, inclusive do lado econômico. Estou procurando estudar o tema submissão, inclusive submissão pensênica. O senhor sabe se tem algo que eu possa estudar? Não, é por aí. Submissão, uma outra coisa boa para você estudar é sujeição. Outra coisa é coerção. Isso tudo vale a pena. Outra coisa é repressão.
Tudo faz parte desse processo aí. Esse é um corolário de condições. Pode ajudar. Eu queria perguntar, na página 47, em tecnologia, que você quer dizer com essa técnica do ritmo mental somático? Que está baseada em quê? Como é? Por favor. Onde está? No ciclo? Tecnologia, o ritmo mental somático. Esse, na verdade, ele é um verbete que o professor Valdo propôs aí há um tempo atrás, né? Chama ritmo mental somático. E é, na verdade, a proposição de uma técnica da pessoa otimizar a vida humana, a vida intrafísica, priorizando o mental soma, priorizando o desenvolvimento da intelectualidade na execução da PROEX, né? Então, na verdade, é um verbete que chama ritmo mental somático. Então, a ideia que eu pensei na hora que coloquei isso foi para chamar a atenção exatamente que a pessoa ela vem em ciclos sucessivos de ressomas e dessomas, mas a ideia é que no momento que ela vai caminhando na escala evolutiva, a tendência é que a gente vá cada vez mais dominando os veículos, né, o soma, o psicossoma, o energossoma, e cada vez mais reforçando, então, o mental soma, até que chegue um ponto na própria escala evolutiva que a gente possa, então, poder viver só de mental soma, né? Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Aí você descarta completamente o psicossoma e assume a condição de consciência livre, né? Então, pensando nisso também. Quem é o próximo? Professor Val. Pode falar. Tem uma coisa que me inculcou aí quando falou submissão pensênica. Você poderia ampliar isso? Porque à medida de que somos livres para pensar, quais são os fatores, de repente até uma lavagem cerebral, autossubmissão pensênica. Como é que fica essa questão? Olha, o processo todo aí, o procedimento ou o processamento da própria vida, tudo é feito através de pensene. O pensene, ele é sensível ao interesse e à intenção da pessoa. Ele também é sensível ao processo da repetição. Essa repetição pode ser ruim ou pode ser boa. Então, por exemplo, eu vou chamar a atenção sua para o número 32 da taxologia que a professora Daiane escreveu. Pensene, anatomizar a autopensenidade, intencionando descobrir os esquemas mentais disfuncionais. Sim, perfeito. Isso é a base de tudo. Perfeito. Isso aqui é a essência do processo todo. Então, por exemplo, a maioria de nós todos ainda é dominada por uma não linearidade pensênica. Nós precisamos de ter essa linearidade. A disfuncionalidade mais séria dos pensênes é justamente a dispersidade do pensamento. Uhum. Então, por exemplo, o problema da pessoa sair do megafoco, ela devanear sem motivo, isso é a primeira autocorrupção, é a primeira falta de autocrítica e é a primeira também, no caso, autoassédio. Primeiro autoassédio. Modo que a base de tudo tem pensene atrás disso. Agora, uma coisa que é horrorosa para mim, a humanidade ainda não descobriu que tem pensene. Então está danado. É o que ela usa mais e ela não descobriu que existe, depois de milhares e milhares de anos. Isso é a nossa condição. O planeta nosso parece que é jovem. Nós somos dos mais zerados que tem nesse planeta, mas o planeta é jovem. Mesmo assim. O negócio então é viver mais. Tanto a humanidade ainda não se percebeu do próprio pensene, que admite a religião, as lavagens cerebrais N que existem. Agora, tudo é porque sociedade. falta mais racionalidade e a ponderação lógica. É isso que falta. Aí, professor, você vai me dar um minuto mais de atenção? Assim,
Agora há pouco, a Daiane falou assim, eu não admitia, assim como muitos de nós, a respeito da multidimensionalidade, da própria multidimensionalidade em que a consciência subsiste, né? Então, e a gente fez um curso intermissivo. Então, qual foi a dificuldade maior aqui no intrafísico? É a influência da genética e da mesologia na infância e na adolescência da pessoa. É isso aí que pegou a maioria da pessoa. Tá. Obrigada. Quem é o próximo que vai fazer alguma pergunta para a moça bonita que está aqui? Aqui. Ô João, você me perdoa, mas é que chamaram assim, eu estou usando aí a situação. Você concorda, né? Ah, então tá bem. Ele concorda. Então Pode tá ser eu a fazer a pergunta para a moça bonita? Olha só, Daiane, eu achei bem interessante aqui a sua taxologia. Se eu estiver perguntando algo que alguém perguntou, se desculpa, eu sou retardatária hoje. No item 24, você sugeriu que a gente redigisse dicionários, né? Como forma de ampliarmos o dicionário cerebral. Aí eu achei isso aqui bacana. O que você tinha em mente? Que tipo de dicionário? O que você tinha em mente aqui? Pois é, a ideia é mais ou menos essa mesmo. Então, por exemplo, eu sei de pessoas aqui na comunidade que já começaram a escrever o seu dicionário. E assim, dá para perceber nitidamente, né, que a pessoa ela tem um vocabulário maior, ela tem um arcabouço aí de palavras que ela pode utilizar assim, em maior número, né, em comparação com uma pessoa que ainda nem está pensando nisso. Então, isso já me chamou a atenção. Então, na hora que eu coloquei esse item, foi mais ou menos nessa linha mesmo. A pessoa começar a pensar em redigir um dicionário justamente para ela ampliar o dicionário cerebral. Então, seria assim, uma garimpagem de palavras. Agora, eu posso dar um palpite para mim, se você me permitir? Sim. Que tal você fazer um dicionário dos dicionários? É só chegar lá. Lá tem 5.000. Dá para fazer um dicionário do dicionário. Mas isso já tem, né? Na holoteca já tem listagem. Tem mais ou menos umas coisas dessas, mas agora o dicionário mesmo, bom, eu ainda não vi. Que aí seria uma enciclopédia, né? Dicionário dos dicionários. Não, poderia ser uma enciclopédia de dicionário. Não, pode colocar o título assim, dicionários dos dicionários temático, o dicionário dos dicionários em geral. E aí vai descrevendo o que cada um tem. Não, cada um deles é um verbete. Bacana, gostei. É uma saída. Eu estou tentando. Não, tá bom, ótimo. Ela ganhou mais uma tarefa. Agora a mim tem outra coisa. Não, tem essa outra já valeu coisa. A resposta, né? Tem outra coisa que o professor Valdo acho que falou aí algumas tertúlias anteriores, que assim, para a pessoa chegar na condição da evoluciologia, ela precisaria ampliar o dicionário cerebral. Então, acho que um dos caminhos aí concretos que a gente conhece pode ser... Eu tenho falado muito isso, eu sei por causa dos bordões que eu estou vendo, vários bordões lá, que eu já falei esses anos todos, a gente está falando nisso, dicionário cerebral. Eu tenho um hábito de garimpar, assim, algumas palavras, né? Mas eu nunca pensei em escrever um dicionário. Mas uma coleta, assim, de... não, pensa em glossário, que aí você vai ficar mais tranquilo. Glossário a gente já tem, né? Para mim, o dicionário era só a Lourdes, entendeu? Glossários. Ao todo dá mais ou menos 40. Eu vou ver se eu coloco na enciclopédia alguns. Eu acho que já tem uns 15 até agora. Professor, eu acho que para cada seção da enciclopédia, pelo menos 70 o senhor já tem. Né? É por aí. Agora, esses 50 aqui que ela andou pesquisando foi o que deve ter dado mais trabalho para ela fazer. Ficou muito bem feito isso aqui, a taxologia, as oportunidades. Também achei que ficou muito bom. Está bem bolado isso aqui. Diana, aqui no A, página 47, tecnologia. A técnica do vínculo consciencial proexológico. Poderia desenvolver mais sobre isso? Quando eu coloquei essa técnica aí, é para chamar atenção para, por exemplo, essas atividades que a gente desenvolve junto às ICs, né? Então, às vezes a pessoa tem uma especialidade mais ligada, por exemplo, à PROEX. Então, ela começa a voluntariar ali na APEX. Então, ela começa a estreitar esses vínculos e se tornar cada vez mais especialista.
E por aí vai, se você considerar, hoje a gente tem várias ICs, cada uma com a sua especialidade, e a ideia é a pessoa, ela unir, né, o seu voluntariado, a sua especialidade de trabalho, sua especialidade pessoal, e para alavancar, desenvolver a sua ProEx, e chegar aí ao completismo existencial. Então essa foi a base aí da ideia. Certo, então a segunda pergunta, página 48, paradoxologia. O paradoxo de ser necessário enfrentar positivamente a vida humana para libertar-se definitivamente do ciclo ressoma de soma. Uhum. Isso aí é porque a gente está chamando atenção para o tema que é oportunidade de viver. Então a gente está ressaltando a oportunidade de viver nessa dimensão, de ter um corpo humano, né, de passar por todas essas experiências aí que a gente sabe bem nesse contexto humano. Mas isso é paradoxal porque, ao mesmo tempo que a gente aproveita essa oportunidade, a ideia é que a gente vá caminhando cada vez mais na escala evolutiva, até que chegue um momento que a gente não necessite mais renascer com esse corpo físico. Né? Então, o paradoxo ele é nesse sentido. Você fala isso na parafatologia, a terceira dessoma do serenão. Isso mesmo. Alcançar a condição de consciência livre. Muito bom, obrigado. Aqui não. Agora estou esperando o que o Adélio vai falar hoje. Daiane, não devia falar nada. aqui em cima. Pode falar. 3 coisas. Primeiro, na taxologia, número 17, aí depois de distribuir, ou coloca vírgula ou tira as duas, porque é um aposto explicativo, etc. Então, separam um sujeito do predicado. Aceita colocar a vírgula ou tirar as duas? Ok. Distribuir através da docência para tirar essa vírgula ou... É um aposto explicativo, ou pode ser sem vírgula. Também tem outras aí iguais. Tira a vírgula. Ele está sugerindo ou tirar ou colocar mais uma aí. Distribuir através da docência o conhecimento embasado na autoconsciencialidade madura. Acho que dá para tirar, né? Tranquilo. A segunda, na coloquiologia. O tipo aí está igual na expressão popular. Não seria bom botar ou entre aspas ou italicizar para diferenciar da explicação? A gente pode italicizar. Geralmente eu faço assim. Pode pôr, né? E a terceira que me deixou em dúvida é na definologia. 2 vezes, objetivando a recomposição, objetivando a aprendizagem. Eu verifiquei no meu dicionário aqui, o verbo é transitivo, direto, então exige o objeto direto, não necessita crase. Não sei se foi bem examinado, bem estudado isso, porque pode ter 2 significados e, em último caso, exigir a crase. Certo? Objetivando a recomposição, essa crase poderia sair. Como objeto direto, entendo que não é necessário. Uhum. Agora tem rumo a e outra visão. Uhum. Isso aí teria que examinar bem as definições de cada verbo. Obrigada. Feito. Ele é mais um aí que pode ajudar na revisão, Daiane. né? Já, que bom. É bom isso. Daiane. Quem é que vai falar? Aqui no A, aqui em cima. Lá. É a Tânia. Na página 46. Parabéns pelo verbete. Parabéns pelos debates, pelas explicações. Beleza pura. Página 47. Na binomiologia, o último binômio. Aqui, quando você coloca existência crítica, vida planejada, você está querendo dizer que o planejamento é que faz essa criticidade? Não. Isso? O que você quer dizer aqui? Não bem. Aqui, quando eu usei esse binômio, é para ressaltar mesmo, Tânia, a importância do curso intermissivo. Então, o que acontece? Quando a gente vai lá para o curso intermissivo, a gente estuda uma série de disciplinas. Então, a gente tocou no assunto aqui, por exemplo, da mesologia. Então, lá a gente tem aulas para aprender melhor
a lidar com esse contexto mesológico no sentido de superar isso. E uma série de outras disciplinas. Então, quando você renasce, teoricamente você está melhor preparado para enfrentar o contexto da vida humana. Diferente de uma pessoa que nem passou ainda, nem teve a oportunidade de fazer o curso intermissivo. Então, nesse caso, a gente tem uma responsabilidade maior, porque você estudou, você se preparou, você planejou, então, teoricamente, você está mais preparado para enfrentar aí as dificuldades naturais, inerentes aí da vida humana. Então, na verdade, esse foi o sentido aí que eu pensei quando utilizei esse binômio. O enfrentamento com crítica, com criticidade. Não. É porque a vida de uma pessoa, Tânia, que nem passou pelo curso intermissivo, ela talvez não tenha, não tem mesmo, se a gente for colocar aí os fatos, ela não tem talvez o mesmo respaldo de planejamento, de curso, de preparação para enfrentar a dificuldade aí da vida humana. Então, para a gente, o fato de ter feito um curso intermissivo, a princípio isso nos gabarita mais. Então esse mais ou menos é como eu entendo. Então isso nos dá mais responsabilidade. Eu não sei se é por aí. Daiane, eu acho que ela está confundindo esse crítica aí com de criticidade. Esse aqui é fulcral, é necessário, é aquela coisa mais... É de extrema importância, não tem a ver com a criticidade. Existência crítica não é de criticidade. É aquela existência... mais importante, fulcral, relevante. Talvez pudesse mudar, então, a crítica, porque a criticidade é uma palavra derivada de crítica. Não, isso é uma expressão que se usa muito. Como não? É uma expressão comum isso. Gente, não, peraí. Em psicologia do desenvolvimento, até não só psicologia, mas no estudo de desenvolvimento humano, tem um termo que se chama período crítico. Período crítico é aquela etapa, por exemplo, do bebê, que se ele não tiver uma estimulação adequada, inclusive alimentação adequada, ele nunca mais vai recuperar adequadamente. Então é chamado de período crítico. O crítico aí não tem nada a ver com criticidade. É um período de extremo cuidado, de extrema relevância. Então aquela faixa etária, por exemplo, um adulto se ficou aqui um mês sem se alimentar adequadamente, não vai ter a mesma sequela que uma criança, por exemplo, com 2 meses de idade. Então, por isso que aquele período é chamado de período crítico. Então, crítico tem outro conceito e é utilizado nesse sentido aí de crise, de dificuldade, de relevância. Então, ele é usado na ciência convencional também. O senhor veio aqui na cidade a dar um curso sobre serenão. Até me lembro que o senhor falou para mim. Essa senhora é de Florianópolis. Menina, não se preocupe com a terminologia. Você acha que não vai entender nada, mas na verdade vai entender tudo. Lógico que fui à sua palestra e de fato entendi tudo que o senhor falou. Porém, saí de lá sem conseguir repetir uma palavra sequer. Então, por questões pessoais, ainda não consegui realizar nenhum curso. Já fiz inscrição na Apex. O que o senhor acha? Devo começar por aí? Estou meio perdida. Por onde começo? Desde já lhe agradeço. Quem está falando, ela tinha feito uma pergunta aqui. É a Norma Aquaviva. Tinha um programa de TV e rádio lá em Floripa, que em torno de 93, 94, e a revista da manhã da TV Record, era um programa Qualidade de Vida. Ela que tomava conta disso. Então ela vai fazer Norma Aquaviva. Você guarda bem. Agora você quer falar alguma coisa, que ela vai fazer um curso? Pergunta para ela qual o curso da Apex. Era bom saber, mas possivelmente ela deve ter se inscrito no curso à distância. Se for esse, que é a Introdução à Programação Existencial, vale a pena porque a proposta é justamente, como o próprio nome já diz, é introdutória. Então, vai apresentar a terminologia, mas de uma forma bem acessível para alunos que até alunos de primeira vez, que não tiveram contato nenhum necessariamente já antes. Então, esse curso ele vai ajudar a começar a ter um conhecimento, não só sobre ProEx, mas da Conscienciologia como um todo. Se for esse. Se não, aí a gente tem que ver qual é o curso que ela está inscrita. Ontem, o senhor disse que o seu carro foi roubado.
Se o senhor presta assistência, por que seus amparadores não lhe alertaram que seu carro seria roubado? Lindo, né? Não é bonito? Seria porque o roubo foi premeditado no momento do roubo? Olha, o processo todo é o seguinte: esse roubo me ajudou demais, aumentou a minha autoridade moral sobre uma série de temas, assuntos, etc. Eu passei pela experiência de uma opção de coisa. Fui à polícia para ver o negócio, foi o máximo. Outra coisa, mexi na companhia de seguro que eu tinha naquela ocasião, já um monte de carro, já, etc. Tal, entende? Mais tarde eu tive isso mais ainda. Eu cheguei a ter 25 veículos. Então isso aí era um problemão. E isso tudo me deu uma capacidade enorme de ver os processos. Quanto mais tarde começaram a roubar os veículos das nossas firmas, eu já tinha uma experiência maior que a maioria do povo que estava ali dentro. Eu tinha seguido um processo, do início ao fim, um processo praticamente jurídico, do início ao fim. De modo que isso foi muito bom para mim. Outra coisa, os camaradas aproveitaram meu carro para roubar banco. Eles devem ter aprendido agora com isso. Agora, Val, é uma visão um pouco mítica, né? De que se faz assistência não vai... Se você faz invulnerável. Você já virou santo não pode e já domina o cosmos. Invulnerabilidade. Isso é a maior besteira que tem, não tem disso. Outra coisa, quanto mais você assistir os outros, muito melhor será se você tiver mais crise de crescimento para poder enfrentar. Uma coisa ajuda a outra. Entende? Uma pessoa que ajuda os outros, se tem crise de crescimento, ela avança, tanto na assistência como para entender a crise de crescimento. Agora, para você, taxologia 49, poderia ampliar o item? Esse aqui já foi. E empatia, esse aqui está repetido. Nós já atendemos, você já atendeu. E isso é da Cris, lá de Buenos Aires. Agora aqui outra. Sob a oportunidade de viver, gostaria de saber acerca do serenão reurbanizador. Por que ele esperou 700 anos para viver na Áustria no século passado? Pergunta para ele. Ele teve relação com as duas guerras mundiais? Qual era a missão de vida dele? A missão de vida dele era melhorar o desencadeamento da reurbanização extrafísica da Terra com a reciclagem intrafísica. E ele começou a fazer isso seriamente. O período dele todo foi para isso. Agora, a hora que ele entrou aqui, com o corpo alterado, aquilo deu uma condição moral, ética, cosmoética, de alto gabarito para os processos dele perante a baratosfera e os mega-assediadores. Isso aí foi o máximo. O homem, a hora que aparecia, ele era aquela coisa, uma cabeça toda esquisita. Até a pouco eu mirava aquele sol, cheio de energia. Então isso aí vamos dizer, o maior exemplo, né? Se uma pessoa pode ficar numa condição de idiotia, que é a pior condição que um ser humano pode passar por aqui, no corpo, e ele dirigir, ser o líder de um processo de reorganização do planeta inteiro, pensa bem o nível dessa condição. Isso aí é uma coisa, vamos dizer, astonished. A pessoa fica atônita para entender o que é que perante uma situação dele. Agora, ele precisava de ver, a pessoa tinha que sentir a presença dele para ver como é que era. Outra aqui. Ultimamente ando extremamente cansada, chegando a Melim. Sempre me dá a impressão de que assumi para essa vida mais responsabilidade do que poderia cumprir. Como poderia aliviar essa sensação de incompletismo consciencial? Olha, deixa de ser boba, que eu te conheço, já fez muita coisa, permaneça por aí, fica firme, caminhe com o seu trabalho, você está muito bem, está levando a coisa. Seu processo pessoal, você está levando, as coisas, o povo está crescendo, isso tudo é positivo. Pensa positivo, você está no caminho. Agora para você. A professora Dayana poderia ampliar o item 45 da página 50? Eu
acho que a gente já falou também, sinapses, realizar a ginástica neuronial visando a constituição de neosinapses evolutivas. Para chamar atenção exatamente para esses temas mais difíceis, mais complexos, que vão exigir da gente maior aprofundamento em matéria de racionalidade, de compreensão, e à medida que a gente vai insistindo nisso, essas neosinapses vão aparecendo, e nesse contexto aí que a gente estuda aqui, que é o contexto evolutivo. Tenho 20 anos e trabalho diariamente as energias há 3 anos. Ultimamente tenho recebido intuições das mais diversas para começar a TENEPS. Sei que não tem metade dos requisitos para começar, mas além das intuições tenho muita vontade. De que maneira proceder? Pela vontade, né, da pessoa, não tem outro jeito. Vai ouvindo aí o que é que você escuta. TENEPS é a pessoa que tem que decidir. A gente não pode dar muito palpite nisso, não. Né? Agora, ó, estuda mais o manual da TENEPS, ele vai ajudar você. O Arlindo, pode falar. Então, a fatologia, aí na página 46, a 7ª de baixo para cima e depois a 6ª, essa domesticação mútua é interassistencial. Eu já ouvi isso, mas eu queria saber assim detalhadamente, porque eu não entendo isso de forma detalhada. Uhum. Isso aí o professor Valdo ele acaba usando aí bastante, né, nos seus verbetes, mas a ideia de colocar isso aqui foi para chamar atenção, tanto para o aspecto ali da relação entre o animal e a consim. Então a gente vê que às vezes a gente tem um animal em casa, a gente começa ali a estreitar os laços de afeto com esse animal e a gente automaticamente ensina algumas coisas para esse animal, só que a gente também automaticamente aprende. Então você vê que a domesticação ela é mútua, ela é dos dois lados, né? Só que às vezes nessa relação você entra para ajudar ali o bichinho, você acha que você que está ensinando muito, né, para o gatinho, para o cachorrinho, mas no fundo às vezes é você também que está aprendendo, né, nessa relação. Então tem esse aspecto aí dessa domesticação mútua. Mas aí eu também, assim, se você for expandir o tema, o que eu penso? Então na TENEPS, às vezes você começa a ter contato ali com aquelas consciências mais alteradas. E você não sabe direito, assim, como é que você vai lidar com isso. Então, existe um processo de domesticação aí mútua, de você deixar a consciência mais calma e você, ao mesmo tempo, aprender ali mecanismos de lidar com aquela situação. Então, aí você também começa a expandir, né, esse conceito de domesticação mútua. Eu penso assim, não sei... Existe hoje também uma escola aí de veterinária e de psicologia que acha que, com o tempo, o cachorro fica parecendo com o dono e o dono com o cachorro. Isso aí é antigo. Hoje eles admitem que existe o processo psicológico para isso, devido à conformidade da manifestação. Essas coisas são possíveis. Eu não sei se é para a Dayana ou para o professor Valdo, mas o assistido em relação ao assistente, sempre existe essa domesticação? Tem, sempre tem. Você tem que lembrar que ninguém encontra um assistido pela primeira vez. Ele sempre tem relação do passado com o assistente. Isso é uma regra, não tem saída para isso. Nós temos que lembrar que todos os nossos grupos pessoais, grupo kármico, evolutivo, são milhões de conscientes. Então isso aí é muito sério. Ainda tem muita gente que a gente pode ajudar. Se a pessoa está pensando que ela já ajudou muito, não, está começando. Já tem muita gente. Daiane, na página 50, item 45, você está falando das sinapses, né? Você podia dar algum exemplo ou técnica que a gente possa utilizar nessa ginástica neuronial para conseguir mais sinapses evolutivas? Olha, eu vou dar uma, assim, que eu tenho utilizado, que é, por exemplo, estudar para a prova geral de conscienciologia. Essa aí eu acho que ajuda bastante, porque a próxima prova nós vamos ter aí mais de 2.000 verbetes, né? Então eu acho que é bem desafiante a pessoa pegar esses 2.000 verbetes e estudar aí
profundamente, acho que alguma neossinapse ela vai Mas a desenvolver. pessoa veio me reclamar agora recentemente, Daiane, sobre esse caso de ter muito verbete. Eu falei assim, ó, não vai nesse bico. Reduza tudo que se repete, que você vai ter só uns 50 verbetes. Mas assim, não é possível. Eu falei assim, ó, começa a mexer, que talvez você chegue lá. Foi a piada que eu arranjei, que era um jeito, né? Não, eu falei assim, por exemplo, corta tudo quanto diz respeito à edencologia, que às vezes se repete muito ali, etc. Isso aí pode ajudar um pouco. Corta tudo que diz respeito à remissologia, também se repete. Né? Agora, eu falei uns 50, esse não vai ter jeito de fugir. Eu vejo aí, Neida, que às vezes você estuda aí para essa prova, às vezes você começa a estudar ali com a sua dupla evolutiva, tal, então há uma troca, e você vai relendo aqueles verbetes que às vezes você já até estudou, e sempre você acha uma coisa nova ali que você não tinha pensado, e isso gera uma forma diferente de pensar, né? Então, eu acho que a gente só tem a ganhar mesmo, né? Então, essa é a minha dica. Agora nós temos o Adélio que vai falar alguma coisa. Ele já está lá segurando, sabe, o micrófono já há meia hora. A minha ladies first, a Nini quer perguntar lá para você. Então vamos deixar ladies first. Daiane, sabe que eu senti falta na taxologia, essa pergunta de domesticalização que o Arlindo fez, sobre a oportunidade de viver com a fitoconvivialidade e a zooconvivialidade. Se você pensou em alguma coisa ou por algum motivo não é esse viés? Não, eu pensei, mas assim, eu não coloquei muito foco nisso. Eu ressaltei somente lá acho que na tecnologia. Aqui, ó, ciclologia. Eu chamei a atenção para vida vegetal, vida zoológica e vida humana. O foco foi mais na vida humana. Tem algum lugar aqui, ó, na tecnologia, que eu chamei a atenção para a importância das técnicas da educação ambiental para defender a vida. Então, eu trabalhei mais com a parte humana mesmo, né? E chamei a atenção para para esse lado. Agora, na verdade, eu tinha feito uma taxologia de 100 itens. Mas aí estava difícil essa taxologia de 100 itens, eu cortei 50. Aí eu tinha, ressaltando mais a fita e a zooconvivialidade. Daiane, basicamente eu queria sugerir novamente, devido ao tema, né, a oportunidade de viver, aquela técnica, o princípio de viver a vida, que o Silvaldo comenta, cuidando do soma como se fosse durar eternamente, da consciência como se fosse dessomar amanhã, no sentido de que você aproveitar ao máximo cada segundo, né? E a técnica... Você não colocou aqui a técnica do mais um ano de vida. Ah, tá. Eu coloquei na taxologia a técnica. Taxologia. Ó, o pessoal está falando aí, tem 42, rendimento. Fazer a existência intrafísica render através da técnica conscienciológica de mais um ano de vida. Tinha visto ali. E só uma observação na fatologia, na segunda linha, né? Você coloca aquela automotivação perante as dificuldades da vida humana. Ali, basicamente, você quis dizer aquela questão de você aproveitar as dificuldades para tirar oportunidades em cima do problema, transformando o limão em limonada, assim, pegar o problema e transformar num ensinamento, é isso que você quis colocar? Isso, é mais ou menos por aí. Então, a gente, às vezes, vê que a pessoa, naquela condição mais difícil ali do contexto da vida humana, às vezes ela quer desistir. Então, ela fala assim, isso eu não aguento. Não, isso eu não dou conta. Mas se ela for olhar bem, se ela pensar com calma, ela vai conseguir tirar desse contexto, muito aprendizado. Então é esse olhar mesmo de otimismo para esses contextos difíceis aí da vida humana mesmo. Agora eu queria citar, tem um livro que o professor Valdo escreveu, que é A Técnica de Viver. Então ele coloca uma passagem lá na página 53, que... para mim, assim, chancela bem isso, né? Então, eu vou ler aqui. Então, o que ele coloca lá? Recomponha o rosto, reaja. Viver é reagir a cada movimento constrangedor, a toda circunstância aflitiva, a qualquer contratempo inesperado, para se respirar a plenos pulmões, sedimentando as obras remissoras. Então, eu acho que explica bem. Eu gosto desse livro, né? Porque ele tem relação com esse tema. Então... Isso é do Kelvin. Kelvin van Dijn.
isso aí. Pois é. Some a cabeça. Eu estava falando aqui com ele. É bem possível que ele vai aparecer aqui, que esse cara já ressomou há algum tempo. Ele é fora de série, mas é que eu não sei onde é que foi. Ele era um nórdico, esse cara, sabe? Na última vida dele, né? Ele já ressomou. Mas já ressomou há muito tempo. Hoje ele já deve ter aí, talvez, uns 50 anos por aí. Entre 40 e 50 anos, deve ser. Pelo meu cálculo. Agora é gente do passado da gente. Eu não sei, né? Pode ser que ele esteja lá na Finlândia. Ninguém sabe. Está entendendo? Desse povo. Eu não sei. Mas ele é uma simpatia. Grande personalidade, isso aí. Mas eu não vi mais. Esse fisicamente nunca mais vi, desde a década de 60. Nunca mais vi. Agora, esse livro aí foi um dos últimos que nós publicamos na psicografia. E ele já tem uma porção de ideias já da conscienciologia. Que o Kevin falou, eu vou pôr umas coisas. Agora, não publique o livro na federação. Como nós já tínhamos lá, a gente publicou em casa. Sabe? Essa edição aí vira para cá, deixa eu só ver de onde é. Olha aí, geralmente ela dá. Quem é que publicou? Pois é, SEC, é a nossa, essa editora que eu criei lá com a turma. Uberaba. Essa é a 10ª edição. 10ª edição, até que ele foi bem. Tudo lá, sem a federação. O título do livro é Técnica de Viver, pelo espírito Kelvin Van Dyne. Que é o nome dele. Oi. Pode falar. Daiane, na Fatologia, página 46, na penúltima linha, as crises depressivas, você colocou talvez essa questão, eu queria ouvir você, talvez relacionando a questão de que não todos, claro, né, evidente, mas algumas crises depressivas, processos depressivos que a gente vê por aí, de uma forma tão abundante, teria a ver com perda de oportunidades de viver, com perdas de desvios de proexes, enfim, faz alguma relação nesse sentido? Olha, assim, eu vou falar da experiência que eu tenho, assim, vendo os casos da família, né? Então, a gente percebe que às vezes a pessoa ela vai entrando nesse movimento, nessa crise depressiva, e às vezes ela desvia, e ao invés dela até procurar um tratamento ali convencional, um psicólogo, algo nesse tipo, então muita gente desvia e vai, por exemplo, para a igreja evangélica. E a pessoa vai se tratar na igreja evangélica. Então, assim, ela desvia às vezes de um caminho, né? Estava indo para um lado, e dentro desse contexto aí dessa crise depressiva mais profunda, ao invés de procurar o tratamento, segue por um outro caminho. Agora, aonde isso vai levar, então depende muito do caso, né? Então tem pessoas na minha família que saíram disso e outros que entraram nisso e estão de cabeça. Então aí a pessoa entra nesse processo que a gente conhece de lavagem cerebral, mais profunda, né? Então também tem esse lado. Agora tem gente que consegue sair disso bem, mas eu queria mesmo chamar atenção nesse caso para a pessoa que perde a alegria de viver. Então ela vai ficando cada vez mais down, né, para baixo, e ela deixa isso tomar conta dela. Então ela perde a alegria de viver. E nesse sentido ela pode desperdiçar, então, essa oportunidade da vida humana. E será, Daiane, que no caso intermissivista, que perde essa oportunidade, né, de realizar sua ProEx, tendo feito o curso intermissivo, será que talvez ele não teria uma tendência de também desenvolver uma crise dessa, ou uma patologia nesse sentido, até por ter mais responsabilidade e ter tido mais condições para estar realizando algo de importante na sua vida? Você pensou já sobre isso? Olha, assim, não pensei assim tão profundamente, mas o que eu vejo aí nesse contexto? A pessoa ela não pode usar a crise depressiva em nenhum momento para justificar fuga, né, de algum trabalho dentro da ProEx. Então, às vezes ela tem ali um trabalho forte, ela está envolvida até com a Maxi ProEx, mas ela desvia e ela não pode, eu penso, né, de modo algum, utilizar ou se esconder nessa condição da crise depressiva para não estar caminhando para a execução da ProEx. Então,
Assim, a gente só tem que tomar cuidado para a pessoa não usar como fuga, né? Com certeza. Não sei se é bem isso que você está querendo perguntar. Não sei se o professor Valdo quer falar alguma coisa. Não, é por aí, eu assino embaixo do seu valor. Daiane, parabéns pelo verbejo, está muito bom. Agora, João, eu tenho uma coisa para fazer, uma observação sobre você. Eu acho que eu te passei a perna dessa vez. No Técnica de Viver aí, da bibliografia, está lá, páginas 53 a 54, não é? É 53 e 54. Essa você não viu e dessa vez não dá para defender. Eu ganhei. De vez em quando eu tenho que ganhar uma deles, senão eu fico... Meu moral vai embora, né? Fica no pé. Ele deixou para mim, veja, ainda tem isso. Daiane, faz favor aqui no B. Sim, pode falar. Poderia ampliar o item 10 da taxologia? O item 10? O item 10, concessões, né? Fazer concessões superiores às heterexigências. Então, o que a gente observa? A gente sabe bem isso na teoria, né? A gente fala, vamos fazer concessão, vamos fazer mais concessão. Mas a ideia é a gente transformar isso numa ação, né? Como é que é mesmo, de fato, você conseguir fazer a concessão ali naquele contexto prático, ali no seu dia a dia, no convívio ali com as pessoas mais próximas, com os amigos, com os familiares, né? Então, como é que você deixa, então, de pedir para si, para você, de fato, pensar na outra pessoa e fazer a concessão? Então, a gente sabe isso, eu digo, muito bem na teoria, mas na prática é preciso aí exercício, para que isso possa fazer parte mesmo da nossa manifestação, da nossa maneira de se comportar. Ok, ali a situação que eu fiquei assim, na dúvida, o motivo da palavra superiores, concessões superiores. Uhum. Foi aí que eu fiquei meio perdi. A gente observa, assim, às vezes algumas perguntas chegando aqui para o professor Valdo, do contexto de casal do marido, às vezes reclamando da mulher, ou da mulher reclamando do marido, e vice-versa, né? Então a gente observa esse contexto. Então, às vezes, a ideia não é a pessoa, né, nesse sentido aqui do verbete, não é a pessoa reclamar tanto, mas a pessoa caminhar para a concessão. Então, o que ela pode fazer, então, para de fato ajudar aquela pessoa que está mais próxima a ela? No caso ali, a esposa, o marido, a dupla evolutiva. Então, esse, de fato, é o contexto prático, né? Então, às vezes você vai ver lá no contexto familiar, um reclama com o outro, mas hoje é o dia de quem lavar a louça, né? Então, hoje é o dia de quem? Como é que é isso, né? Então, como é que você faz a concessão com essas atividades práticas do dia a dia, né? Então, é mais ou menos por aí. Ok, obrigado. Daiane, usando aí a negauforização, você pode falar mais um pouco sobre esse tema e, assim, dando exemplo, como a gente pode chegar para uma outra sem querendo ser intruso, mas para ajudar? Então, tem um item aqui que eu chamei a atenção na taxologia, na página 49, item 26, mega euforização. Fazer os outros se sentirem tão bem quanto você. Mais ou menos como eu hoje consigo, ano base 2011, né, como hoje eu consigo compreender a mega euforização. Então, muitas vezes, Dalva, a gente quer forçar a barra, né, com aquelas pessoas, principalmente que são mais próximas a nós. Então, às vezes, o maior acolhimento vai ser você fazer pequenas coisas para que essa pessoa se sinta à vontade, se sinta bem, e a partir dela, pela escolha dela, ela possa, então, tomar a decisão que ela pensar, e talvez essa decisão nem vai ser a mais evolutiva dentro daquilo que a gente espera, mas às vezes é o contexto melhor para aquela pessoa mesmo. Então vamos pegar seu caso, você ali na recepção, você treina bastante isso, porque você recebe as pessoas, você consegue deixar a pessoa se sentir bem, chegando no CAEC, muitas vezes não é essa a primeira sensação dela, mas você muitas vezes consegue quebrar o gelo dessa pessoa e ela vai se sentir mais à vontade. Pouco a pouco, as informações vão chegando até a pessoa, ela, por si própria, vai conseguir acessar essas informações.
Mas tem esse primeiro passo aí que é deixar a pessoa se sentir bem, né? Mais ou menos por aí que eu entendo, Dalva. Ok, obrigada. Daiane, só uma sugestão. Seria interessante colocar aqui talvez uma filmografia para poder ajudar a turma. Aquele filme, por exemplo, Os Três Desejos, é um filme bem interessante em termos de aproveitar a vida, né? Então, acho que teria assim, uma lista bem interessante de filmes para apoiar essa ideia da oportunidade de viver. Uhum. Esse eu não assisti ainda não. É bem interessante. Os Três Desejos. Tá bom, obrigada. Three Wishes, né? Você não vai falar nada? Já está no horário seu. Já. Passou já de 2 horas. Daiane, gostei muito do verbete e eu queria ver aqui com você na parte da exemplologia. Eu li e entendi bem a mega oportunidade de viver, mas aí a hora que eu vi a mini oportunidade e com a Maxi, eu questionei assim, a vida intrafísica encerrada ainda na infância não pode ser de um egresso do curso intermissivo? Olha, Luimara, na verdade, quando eu coloquei essa exemplologia, o que eu pensei aqui? Para chamar atenção para esses 3 contextos. Por exemplo, numa condição aqui de mini oportunidade, onde a pessoa nem teria ainda passado pelo curso intermissivo, e às vezes ela vive muito pouco. Tem até casos, tem um item lá no Homo Sapiens Reorganizados, que o professor Valdo até cita lá do indivíduo que dessoma ainda na condição fetal. Então, assim, até que ponto, né, a gente poderia até considerar isso como mini oportunidade. Na verdade, a minha primeira ideia foi até por aí. A maxi oportunidade já chamar atenção para esse contexto do curso intermissivo. Então, uma linha demarcadora. Sim, já ampliaria, entendeu? Então, e a maxi, a maior ainda, a mega, a condição de serenão. Agora, eu não pensei na condição da mini oportunidade de viver de um intermissivista. Na verdade, a ideia original foi pensar no indivíduo que ainda nem fez, né, nem chegou ainda nisso, né, e ainda então, tem às vezes até intermissivo. dessoma na infância. A hora que você deu esse exemplo da pessoa que ainda não fez o curso intermissivo e ele seria uma mini oportunidade. Eu pensei que pudesse se encaixar bem nesse exemplo de mini oportunidade. Então, as consciências que estão ressomando aí, de repente, até uma consréu que ela está sendo reurbanizada aqui, está vindo para o intrafísico, ela não tem o curso intermissivo, é uma oportunidade. Agora, a hora que ela passa para o curso intermissivo, a qualidade dessa oportunidade realmente qualifica. Muda, né? E aí a gente vai entender, assim, que às vezes, essa semana mesmo foi citado aqui, as mães que choram sem parar pela perda do filho. Né? Então, ele dessomou ali na infância. Então, até que ponto existe o papel ali daquela criança que dessoma, então, na infância? Né? O que está acontecendo com ela? Qual é o ajuste? Qual é a oportunidade desse curto período de vida humana? Né? Então, muitas vezes a gente desconhece esse contexto evolutivo. Mas aí eu quis chamar a atenção para isso mesmo. Sim, com o tempo, né? Tá. Mas fica aí essa sugestão, assim, só porque a hora que pode ser que essa ideia da pessoa que está vivendo sem ter o curso intermissivo, ela caiba também. Bom? Eu acho que eu citei em algum lugar lá na fatologia, na definição tá, intermissivista ou não. Sim. E assim, por exemplo, na fatologia, para chamar a atenção, a oportunidade de viver da consréu ressomada após 1000 anos na baratrosfera. Agora, a condição de renascimento dela, o tipo de adaptação, como é que vai ser, né? Se a mãe vai passar por vários abortos, como é que vai ser isso? Então, a gente nem sabe muitas vezes. Você podia falar um pouco do número 11 na conduta, que é flexibilizar posturas e posicionamentos pessoais ultrapassados. Isso aí a ideia é a gente treinar isso no dia a dia, né? Então, por exemplo, quando a gente vai passar, por exemplo, pela revisão aí do verbete,
a gente tem uma oportunidade bem prática de treinar isso, porque às vezes a gente pensa de um jeito, o revisor vai entender outra coisa, e aí às vezes você vai explicar para a pessoa, né? Então às vezes você vai defender aquela ideia e de fato ela está ultrapassada, às vezes está até errada. Né? Então eu acho que para mim isso aqui foi um treino, né? Eu tinha uma taxologia de 100 itens, caramba, né? Então estava suado. E aí eu falei, não, vou reduzir para 50, né? Para eu conseguir ajustar e chegar nessa flexibilidade mesmo de trabalhar essas posturas aí ultrapassadas. Então eu acho que esse pode ser um exemplo bem prático. Mas aí tem outros aí, né? Seguir o critério, eu vou colocar a ficha evolutiva pessoal também, italicizado, tá? Só para ficar o critério que a gente usa. Agora, quem é que está aí mais, que ainda tem minutos aqui para a moça, sabe? Está lá, a moça do João Paulo. Olha lá, já tem alguém que vai se pronunciar. Vamos ver um depoimento. Daiane, eu queria fazer 2 perguntas. Uma delas é no sentido assim de como você aborda, na sua opinião, o que é o ideal da gente abordar uma pessoa, geralmente na terceira idade, que não está reconhecendo a oportunidade de viver. O que você falaria para essa pessoa, o que você abordaria nesse sentido? Porque isso tem sido cada vez mais comum. Eu, pelo menos, tenho lidado com bastante gente com esse contexto, entende? A pessoa, ela meio que desanima, desiste de viver, ou já acha que a vida já não tem mais tempo de fazer o que ela tinha que fazer, então vai deixar para a próxima. O que você pensa sobre isso? Se a gente for pegar ali o índice das faixas etárias, né, a terceira idade é a partir ali dos 65 anos. Então, dentro desse contexto hoje da vida humana, o professor Valdo bate nessa tecla aqui, a pessoa hoje vive até 100 anos. Então, falta muito tempo ainda para a pessoa poder aproveitar o contexto humano. Então, essa é uma abordagem. Agora, a outra, eu vejo que às vezes é necessário inserir essa pessoa, essa consim, num ambiente onde ela encontra pessoas da sua mesma idade, produtivas, e isso vai, a partir do exemplarismo dessas outras pessoas, ela mesma pode resolver ali mudar a sua postura. Então eu vejo que essa pode ser uma tentativa, né? Inserir essa pessoa num contexto com pessoas da sua mesma idade que estão produtivas hoje. Então, pelo exemplarismo do outro, ela pode querer resolver ali o seu contexto e aproveitar melhor a sua oportunidade evolutiva. Acho que esse é um modo. Né? Por exemplo, Adélio, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 45. Você já pensou que nós ainda temos que aguentar o homem? Mais outro É isso que o cara falou para mim. Adélio, não estou brincando. Ele falou de você. Mas chegou para mim e falou, Valdo, você fica falando que o povo vai viver 100 anos, nós temos que aguentar a fulana mais 50 anos, como é que vai ser? Falei assim, que fulana é essa? É a fulana dele lá com o negócio. Eu achei que era eu mesmo. Não, mas não é, né? Agora eu que estou falando com você, né? Outra postura que eu vejo aí também é o de incentivo, quando no caso a pessoa com mais de 65 anos, ela está fazendo alguma coisa para mudar. Então vou pegar o caso da minha avó, ela tem mais de 70 anos, ela até então era analfabeta, e hoje ela estuda. Então todas as manhãs ela vai à escola, ela vai andando, vai a pé, volta, e assim, ela lê a Bíblia, né? Mas assim, qual que é a minha parcela de contribuição? Isso mesmo, vó, vamos lá, então lê aqui para mim. Então ela lê a Bíblia para mim, mas aí você incentiva a produção da pessoa, ela tem mais de 70 anos, né? Então também é uma outra abordagem aí. Muito bom. É por aí. E quando assim, Daiane, a pessoa está há mais de 20 anos, você já tentou, já incentivou, né? Eu tenho uma experiência até na família com relação a isso. Aí a pessoa não quer, e você vê que assim, que realmente é muito difícil para ela superar, entendeu? Essa barreira.
você acha que dá para a gente, assim, trazer para junto, sabe? Eu não sei se talvez fosse uma possibilidade, uma saída. Você vai avaliar aí o seu contexto de vida, né? Então, se for possível, né, se for a melhor opção, você trazer a pessoa para junto de você, para proporcionar algum nível de exemplarismo para a pessoa mudar, e você vê se esse é o contexto, se esse é o caso. Agora, se não for esse, eu, por exemplo, às vezes eu tenho minha família às vezes mais longe, né? Então, toda vez que eu vou lá, então a gente fala alguma coisa, incentiva, então a gente vai trabalhando devagar e sempre. Então, por exemplo, a minha mãe, ela tinha bastante aversão aqui ao CAEC, né? Então, a última visita dela, ela chegou a dizer assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer uns cursos aqui, nesse CAEC. Né? Então, você vê que devagar e sempre, né, uma coisinha aqui, uma informação, às vezes a pessoa, ela vai encontrar, vai caminhar para a mudança. Agora, uns são mais rápidos e outros mais devagar. Então, aí você tem que avaliar bem o seu contexto aí, evolutivo, grupo familiar. Uma coisa muito séria é quando a pessoa é generosa e tem afeto no contexto, ela sempre arranja inspiração para ajudar, incentivar, estimular, motivar as outras. Então, isso aí a gente não pode esquecer. Sempre temos que considerar a generosidade com a afetividade. Isso funciona, na maioria dos casos. Mas, Adriana, o que é? Daiane, posso acrescentar uma coisa? Daiane, a pré-IC Longevitar vai estar pronta para esperar a tua mãe, receber a tua mãe. Que bom. Já está aí, tá vendo? Mesmo, só observando a Longevitar também nesse contexto já. Tá vendo? A Longevitar tem muita experiência, aproveita o momento adequado para falar. É experiência de vida, né? Muito sério isso aí. Agora, Marco, você não vai falar nada, Marco? Você que está aí assim, tal, de olho, oportunidade de viver, sabe? Agora, também o filhinho lá hoje não disse nada, o Emanuel. Emanuel, como é que é? Não vai falar nada? Oportunidade de viver? Eu fico de olho quem é que falou, quem não falou. Você sabe, de vez em quando eu preciso de dar um susto nas pessoas para ver o que é que acontece. Quem mais? Quem é que está com o microfone agora, o próximo? Tem mais ninguém? Todo mundo já falou? Agora, então, eu vou pedir a opinião de quem é especialista na história. O que você achou desse verbete hoje? Achei o verbete bem prático. Acho que eu nunca tinha conversado assim, ouvido muito a Daiane dar aula, mas eu vejo que ela dá exemplos bem próximos assim do dia a dia das pessoas e acho que isso facilita muito a compreensão das ideias. E outro ponto que eu acho interessante é que ela enfatizou bastante em vários momentos a questão tanto da conscienciologia, da extrafisicologia, né, da questão da multidimensionalidade do parapsiquismo e da interassistencialidade relacionando com a oportunidade de viver. Na efeitologia, na terceira linha, tem lá os efeitos da conscienciologia na sofisticação da vida intrafísica. Isso para quem já é da conscienciologia, conhece há muito tempo, acho que ninguém tem dúvida. Mas o que você poderia falar para a pessoa que, o teletertuliano principalmente, que está acessando as ideias agora, pela primeira vez, o que você acha que a conscienciologia ajuda nessa sofisticação? Olha, o que eu vejo aí é que a conscienciologia oferece inúmeras técnicas para a pessoa poder melhorar. E, assim, não tem muita saída. Às vezes você se envolve mesmo, começa a estudar isso, começa a aplicar essas técnicas, e você vai vendo que no dia a dia isso tem uma repercussão. E você naturalmente começa a acelerar a sua mudança íntima. Os seus valores mudam, seus interesses, seus objetivos mudam.
Então, tudo isso é muito positivo. Então, para quem está de fora, às vezes a pessoa não entende. Ah, nossa, mas que vida ruim, né? A pessoa pensa, que vida ruim. Você vai dar aula, tem que estudar para a prova de conscienciologia, né? Tem que ir lá fazer com cobaia, mas que coisa ruim. Na verdade, é o outro lado, é o oposto disso. Você vê que a pessoa ela só melhora, ela só se sente melhor em função da aplicação dessas técnicas, né? Então, a gente pede para a pessoa experimentar. Sim. Se ela gostar, se ela achar que vale a pena, ela continua nessa. Na efeitologia também, na linha acima, você fala sobre a questão da concentração dos recursos aqui na Cognópolis. Você que vive na Cognópolis e dentro de uma IC, né? Como é que você vê isso enquanto otimização dessa oportunidade de viver do intermissivista? Eu acho que aqui, em Foz do Iguaçu, a gente tem muita oportunidade. E tem tanta oportunidade que às vezes a gente nem consegue dar conta de usufruir de tantas oportunidades. Mas se a pessoa, com o tempo, ela começar a se organizar e começar a trabalhar cada detalhe desses que existem, né, aqui na Cognópolis, eu penso que a chance dessa pessoa, né, o de nós todos, conseguirmos aí alcançar o completismo é muito grande, né, em função de todas essas oportunidades. Então, a gente falou aí de escrever o livro, né, então, há anos, por exemplo, existe o curso de formação de autores. Né, então, tudo para facilitar a pessoa a chegar lá, né, conseguir alcançar aquela meta. Né, então, eu vejo que é por aí, a pessoa valorizar mesmo todas essas oportunidades, nesse contexto atual. Então, para encerrar aqui as nossas reflexões, eu vou ler aqui o item 38, Recim, mudar para melhor, aqui, agora, já. Muitas graças a todos. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 59 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais, 26 perguntas online, 36 votos presenciais e 20 votos online. Hoje teremos os recados da casa sobre o acoplamentário e a mim sobre o curso 40 manobras. Antes, com vocês, Fernando, sobre o programa Amigos da Enciclopédia. Bom, aproveitando o tema do evento de hoje, que é a oportunidade de viver, nós convidamos a todos, tertulianos e teletertulianos, para participar do grande evento da Conscienciologia que vai ocorrer esse ano, promovido pelo Arac, a Sinvex e o IPC. Esse evento é apoiado pelo programa Amigos da Enciclopédia, que é o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial. Vai ser de 23 a 26 de junho deste ano, no campus do Arac, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Esse evento, 50% da renda líquida vai ser destinada aí à manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia por meio do programa Amigos da Enciclopédia. Os outros 50% é para o laboratório do Serenário da Sinvex no campus de Foz do Iguaçu. O IPC também tem o pré-evento e toda a renda desse pré-evento vai ser destinada aí ao laboratório conscienciológico da Paz no campus do IPC em Saquarema. Então, quem quiser entrar em contato com o IPC, com a Arac, com a Sinvex, para saber do evento, ou também pelo contato@sinvex.org ou reservacongressoarac.org. Todos estão convidados. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para divulgar o próximo acoplamentário que vai ocorrer nos dias 15, 16 e 17 de abril, um final de semana com a temática Estado Vibracional. Os EPICOM serão os professores Felipe Mansur e Leonardo Firmato. Esse laboratório é um laboratório grupal de desenvolvimento do parapsiquismo a partir da técnica da clarividência facial. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é para que você venha passar a Páscoa aqui em Foz do Iguaçu, participando do curso 40 Manobras Energéticas. Esse é um curso ministrado pelo professor EPICOM Mário Oliveira, é um curso sem pré-requisitos,
extremamente prático. É uma maratona de 4 dias em que trabalhamos as energias a partir das manobras básicas, mas voltadas para um incremento da nossa interassistencialidade no dia a dia. Dado uma desenvoltura maior do domínio das energias, fica muito mais fácil essa interassistência. E para aqueles que ainda não compraram a passagem, último mês a gente teve um monte de oferta, né, das empresas aéreas, mas a TAM ainda está com uma oferta de milhagem. São 4.000 milhas para cada perna, qualquer destino do Brasil. Então, vale a pena vocês estarem vindo a Foz do Iguaçu, participarem desse curso. Lembrando, nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril, maiores informações na recepção do CEEC. Obrigada. Eleito com 15 votos, teremos amanhã o verbete Auto-Organização Consciencial. A especialidade Auto-Organizaciologia, a autora, professora Pilar Alegre. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.